Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 16 de janeiro. Esse vídeo daqui tá entrando um pouco depois do normal, seria ali por volta das 18 horas, porque afinal de contas eu estava no Rio de Janeiro participando da coletiva de apresentação de Alexander Barbosa na sala de imprensa do estádio Newton Santos. A volta para casa demora um certo tempo, então o vídeo está entrando um pouquinho depois do esperado. Mas o importante é que cá estamos, e com muitas situações para serem comentadas aqui. O próprio Alexander Barbosa, com suas declarações, já está com o nome publicado no BID, já pode fazer sua estreia pelo Botafogo. Tiquinho Soares e Marçal, que segundo Bernardo Gentili estão liberados, o jurídico do Botafogo conseguiu tirar essa suspensão, eles não poderiam jogar nas 3 primeiras partidas, mas já estão disponíveis. Será que a gente vai ter força máxima já de cara no Campeonato Carioca? Claro, força máxima considerando que a gente tem disponível hoje, naturalmente. Além disso, temos que falar sobre o anúncio de Manafá, lateral direito de 29 anos de idade, português, que tem um detalhe importante para a gente falar aqui. Enfim, muita coisa bacana, só que antes de mais nada, peço por gentileza que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e lembre-se, 10 da noite, temos outro conteúdo aqui no Fala Fogão, a resenha, e com um convidado especial, o Pedro do Glória aos Botafogo. Então convido você a participar, deixe o seu like, se inscreva, vamos ultrapassar a marca dos 38 mil inscritos. Já deixo aqui o meu muito obrigado, vamos agora em busca dos 39 mil e certamente chegaremos lá com a ajuda de vocês. Sobre Alexander Barbosa. Vamos começar por aqui, Fogão. Afinal de contas, foi o primeiro destaque, digamos, dessa terça-feira. O jogador deu várias declarações super interessantes e cá entre nós, eu confesso a vocês que eu detestei a pergunta que eu fiz. Por quê? Porque a pergunta original que eu tinha pensado era sobre perfil de liderança, fazendo um paralelo super bacana entre Joel Carli e Vitor Cuesta, justamente sobre essa questão de perfil de liderança, 2 zagueiros argentinos que foram capitães do Botafogo, com perfis bem distintos. E eu queria saber do atleta como esse perfil de liderança poderia nos ajudar justamente quando a gente tem um gap em relação a isso no time do Botafogo. Como ele se colocaria dentro de campo, já que ele havia sido capitão, por exemplo, do Defensa e Justiça em 2019. Então ele já tinha experimentado essa vivência. Só que a pergunta sobre perfil de liderança logo de saída foi feita. Não consegui fazer essa pergunta, pensei numa alternativa. Aí um outro repórter fez pergunta também semelhante. Eu falei, cara, vou ter que fazer uma mudança em cima da mudança. Não gostei do resultado da construção da pergunta que fiz, vivendo e aprendendo. Mas no fim a resposta do jogador foi super interessante. E como todo objetivo de uma pergunta é conseguir uma boa resposta, fiquei 50% satisfeito, digamos assim. Vou trazer aqui para você a resposta do jogador em relação à minha pergunta e depois quero trazer um outro destaque, tá? Entre aquilo que o Alexander Barbosa falou nessa coletiva de apresentação. Se liga só. Ele respondeu o seguinte, com comparações em relação ao Joel Carli e Vitor Cuesta. Joel Carli é um jogador que eu enfrentei aqui no Botafogo, é muito bom. Lá em 2019, aquele dilúvio no Rio de Janeiro, Botafogo e Defensa e Justiça, gramado do Newton Santos encharcadaço, golaço do Eric no fim do jogo, o capitão do Defensa era o Alexander Barbosa, não sei se você sabia disso. Cuesta enfrentei no Independente, também é um jogador muito bom. Cada um tem a própria história e quero escrever a minha. Sou Alexander Barbosa, me identifico comigo. Venho representar as cores desse clube e quero escrever história, para que no futuro os torcedores se lembrem de ter deixado uma marca positiva. Mostrando personalidade. Ele reconhece o papel dos argentinos que por aqui passaram, mas mostrando personalidade e querendo colocar o seu nome na história do Botafogo. Inclusive, em relação a isso, vale destacar uma outra situação que tem a ver com o perfil de liderança do jogador. Ele falou o seguinte: posso dizer que sou um jogador de muita personalidade. Não gosto de perder absolutamente nada. Sempre quero ganhar. Seja um jogo entre amigos ou um entre clubes. Venho acrescentar isso, minha personalidade, minha liderança. Vou dar tudo em campo, não tolero perder. Essa frase, não tolero perder, obviamente surgiu como música para os ouvidos da torcida botafoguense. É isso que a gente espera de um reforço que está chegando. Derrota não é uma alternativa. Temos que buscar as vitórias. E se acontecer de perder,
Não pode agir como se tivesse tudo normal. Não é para fazer tempestade em copo d'água. Mas você tem que estar incomodado com aquele resultado. E o Alexander Barbosa, nessa sua resposta, nessa sua colocação, passou essa mensagem para o torcedor, que colocou um sorriso no rosto da galera, vamos falar a verdade. Enfim, tem outras tantas declarações interessantes. Vale assistir a coletiva lá no canal da Botafogo TV. Beleza? Seguindo adiante, vamos falar sobre o Wilson Manafá, novo reforço do Botafogo. O André Mazuca acabou soltando essa informação antes do momento. Ele foi perguntado e acabou falando do Manafá, até pediu desculpas para o Jamal, porque afinal de contas era segredo. O Botafogo ia fazer a publicação nas redes sociais e tudo mais. Só que tem um detalhe importante que eu quero comentar sobre o Manafá. O lateral direito português de 29 anos de idade estava no Granada da Espanha. Só que já faz muito tempo o Manafá não tem de fato um grande destaque. Como assim, Vitor? Vamos aos números. A última temporada que o Manafá teve realmente muitas atuações, jogando seja pela lateral esquerda, seja pela lateral direita, sim, o jogador é polivalente. Foi na temporada 2021. Lembrando, nós estamos na temporada 23-24. Então, já faz algum tempo. Na temporada 2021, pela equipe do Porto, o Manafá disputou 31 partidas, começando as 31 como titular. Jogou em média 87 minutos por jogo, certo? Então jogou muita coisa mesmo. Só que ele teve uma grave lesão. E depois dessa grave lesão, pela equipe principal do Porto, as coisas não aconteceram. Quer aqui números para corroborar isso? Na temporada 21-22, o Manafá pela equipe do Porto teve 6 partidas. 2 ele começou como titular. Isso na Liga Portuguesa, tá? Dados da Liga Portuguesa. Na temporada 22-23, o Manafá ele jogou 7 partidas e começou 5 como titular. Saiu do Porto, foi pro Granada, que está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol. E por lá, nós já estamos na metade da temporada e ele jogou 4 jogos no Campeonato Espanhol, sendo 3 titular. É muito pouco nas últimas temporadas. E por isso mesmo, eu trouxe aqui a minha opinião numa das nossas resenhas, dizendo, olha, a chegada do Manafá mantém um ponto de interrogação na nossa lateral direita. Eu não sei qual Manafá esperar. É o Manafá de 2021, que jogou 31 jogos, todos como titular? Ou é o Manafá do Porto depois da lesão, do próprio Granada? Existe um grande ponto de interrogação. Matheus Ponte, uma jovem promessa. Rafael voltando de uma grave lesão. E Manafá sem ter conseguido real sequência depois de uma grave lesão. Existe sim esse ponto de interrogação gigantesco no lado direito da nossa defesa. Não é à toa que no vídeo que o Botafogo publicou nas redes sociais com os melhores momentos do atleta, só tem lance pelo Porto lá de trás. Não tem nada recente. Então, isso chama a atenção, não pode ser desconsiderado, mas é óbvio e natural que a gente vai torcer muito para que o português consiga, aqui no futebol brasileiro, mandar bem pra caramba. Ele vai ficar feliz, nós também, e quem sai ganhando com isso é o Botafogo. Para fechar, Fogão, quero destacar aqui a informação do Bernardo Gentili de que Tiquinho Soares e Marçal conseguiram a liberação para poder jogar na estreia do Campeonato Carioca. Inclusive, o próprio Gentili levantou a questão: será que isso indica Botafogo querendo colocar força máxima já na estreia do Carioca? Thiago Nunes querendo já fazer testes de saída? É uma possibilidade. Inclusive com esquema com 3 zagueiros. Danilo Barbosa centralizado, ao lado de Alexander Barbosa e o Lucas Halter. Todos nós estamos curiosos para saber o que o Thiago Nunes vai fazer e a partir dessa quarta-feira a gente vai ter plena ideia daquilo que o treinador está programando para esse começo de Campeonato Carioca, esse começo de temporada de 2024. Ponto importante, o jurídico do Botafogo agindo para a gente ter todo mundo à disposição. Quais são as suas expectativas, Fogão? O que você está esperando e pensando para essa temporada de 2024?
ainda precisamos de alguns reforços a mais. Não é verdade? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação aqui no canal, você sabe, é sempre muito importante. Se inscreva no Fala Fogão, nos ajude a alcançar agora os 39 mil inscritos e 10 da noite esteja aqui para mais uma resenha no canal. Um grande abraço e até a próxima.